Abra sua Bíblia comigo, lá em Mateus 28. Diga, Cristo vive. Mas diga mais forte assim, Cristo vive. O que nos torna igreja? A gente fica pensando, né? O que vai nos tornar igreja? Será que é o templo? São as programações? Igreja, na verdade, ela só existe para ela se tornar relevante diante dos outros. Ou a igreja do Senhor Jesus, ela se torna relevante ou ela não é igreja. Então nós devemos carregar na nossa jornada aqui na terra algo dentro de nós. É a grande comissão e o grande mandamento. A comissão de cada um de nós. O que Jesus queria que fôssemos, ou melhor, que sejamos realmente. Ele diz assim em Mateus 28, 18. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Nós não seremos conhecidos como a igreja que, quando nós tivermos uma multidão de gente, não é assim que a gente é conhecido como igreja. Mas nós seremos conhecidos como igreja quando nós realmente formos uma igreja que ganhe vidas e ganhe almas. Quando essa igreja ela entender que ela precisa ser uma igreja, não quando você entra, porque a ideia nossa é a seguinte: eu vou para a igreja, ou seja, eu vou entrar num ambiente em quatro paredes que é chamado de igreja, mas na verdade igreja não é quando você entra para ser igreja, mas quando você sai para ser igreja. Quando você entende que é igreja porque você está sendo enviado, você não está sendo trazido para dentro de uma casa, para ficar aqui protegido, cantando, louvando, adorando. Tudo isso é bom, isso energiza nós, isso nos dá conhecimento, sabedoria. Porém, na verdade, só seremos igreja se nós sairmos. Porque igreja não é um lugar de chegada, irmãos. Igreja é um lugar de partida. É daqui. Talvez você diga assim: por que eu venho aos domingos de manhã? Por que eu venho às quintas? Eu venho domingo. Você está se enchendo para ser impulsionado, levado a sair. Para que aqui, nessa casa, você possa ser o seu ponto de partida. Porque daqui você vai ganhar almas na sua casa. Aqui você vai ganhar almas no seu trabalho. Aqui você vai ganhar almas quando for no ônibus, quando você for no lotação, quando você for para a casa lotérica pagar suas contas. Então, é daqui que você tem o seu ponto de partida para ganhar vidas e ganhar almas. E nós precisamos pedir a Deus para que sejamos enviados. Enviados para onde? Eu quero ser enviado, pastor, para a África. Deus quer te enviar para sua casa, Deus quer te enviar para o bairro, Deus quer te enviar para a sua rua. Deus quer nos enviar. Esse grupo que está aqui, Deus, o propósito de Deus, você diz assim: eu não sei o que é que eu estou fazendo aqui na igreja, mas Deus sabe. Deus está querendo que você seja transformado em verdadeiramente um conquistador de vidas, que saia deste lugar, deste ponto de partida e faça a diferença. Então nós não podemos estar aqui contabilizando quantas pessoas estão vindo aos nossos cultos. Porque essa é a preocupação hoje. A preocupação das pessoas é o seguinte: quantas pessoas estão participando do nosso culto? A igreja está crescendo. Não é assim, não é dessa forma. Não deve ser esse objetivo, mas sim quantas pessoas estão saindo
deste culto com uma convicção que são missionários, que são conquistadores de almas para esse tempo, para essa geração. É essa a nossa contagem, a contagem nossa deve ser essa. Poxa, nós temos uma igreja boa, porém, na verdade, essa igreja, quantos estão saindo para ser? Quantos? Porque entra muitos. Mas a questão é sair. E sempre quando nós falamos de igreja, nós falamos do tripé da câmara. É o que dá estabilidade à câmara, é justamente o tripé. E nós temos como igreja um tripé, a igreja de Pedro, de Paulo e de João. Esse é o tripé da igreja. É uma igreja que vai ter o seu equilíbrio. A igreja de Paulo é a igreja apostólica. E aí nós vamos lá para Tito 1,5. O que é que essa igreja ela faz? O que foi que Paulo fez? Paulo saiu ensinando. Ele ensinava as pessoas. E aí, diz assim no verso 5 de Tito 1. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusessem em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te instruí. Ou seja, ele está dizendo, olha, eu te deixei aí em Creta com um objetivo, que você aprendesse, instruir você. Então a igreja apostólica ela tem que ser uma igreja que instrua, que ensine. Porque hoje, igreja apostólica é assim, qual é a igreja que tem um apóstolo? Porque as pessoas dão nome hoje, títulos, veem apóstolo como títulos. Ou qual é aquela pessoa, olha, ele tem um anel apostólico, ele tem um broche apostólico, ou seja lá o que for que as pessoas elas dizem. Mas uma igreja apostólica é aquela igreja de Efésios 4, que diz que o Senhor deu os dons apostólicos. Ou seja, apóstolo não é um título, é um dom. Então uma igreja apostólica é uma igreja com a visão para fora. É uma igreja com a visão missionária, é uma igreja que não se conforma com o seu passado. Mas é uma igreja que crê, que sempre crê nisso. O melhor ainda está por vir. Essa é uma igreja apostólica. Era essa igreja que Paulo ele saía ensinando, doutrinando essa igreja, dizendo, olha, o melhor ainda está por vir. Eu tenho passado dificuldades, lutas, mas eu sei que o melhor ainda está por vir. Era este ensino de Paulo. Ou seja, Paulo estava trabalhando, fazendo com que a igreja ela fosse uma igreja insatisfeita. E uma igreja insatisfeita, ela abre caminhos, diga amém. Se você está satisfeito, envia um culto, a sua família vem, seu filho vem, você traz o dízimo, traz sua oferta. Domingo após domingo você vem, isso é uma igreja satisfeita. Mas a igreja apostólica ela não é uma igreja satisfeita. Mas é uma igreja onde cada pessoa que é conquistada, ela tem que ser transformada num conquistador. Num ganhador de almas. É uma igreja apostólica, é uma igreja que ouve Jesus dizer, vá mais adiante. Coisas maiores vocês farão. Foi isso que Jesus disse aos seus discípulos. Os discípulos, eles queriam reinar, governar, saber onde Jesus morava, onde é que o Senhor repousa. Aí ele diz, não, meu propósito é o seguinte, é fazer com que vocês saiam. Vão mais adiante, façam coisas maiores vocês farão. E essa é a chamada para mim e para você. Agora é fácil? Não. Porque para sermos tudo aquilo que Deus realmente quer que sejamos, devemos ter líderes com a mentalidade apostólica. Não é colocar anel em você, calma. Não é colocar agora título em você. Mas é ter uma mentalidade apostólica. Para conquistar vidas, conquistar almas, tocar na vida das pessoas, é ver aquele seu colega do trabalho, não como um colega qualquer, ele não está ali por sorte do acaso, gente. Ele está ali, e ali você também está,
Porque Deus está te fazendo, te fez, colocou a mão sobre você para você ser um missionário para Ele. Ganhar aquela vida. O poder que está em você é esse poder de conquistar aquela vida para o Senhor Jesus. É nessa escola que nós temos as mães, elas não são as mães que pagam uma mensalidade. Os meninos não são pequenos que estão só aumentando a quantidade de crianças da nossa escola para dizer que nós somos uma escola grande. Mas cada mãe é um campo missionário. Cada criança é um potencial para se transformar um conquistador de vidas. E essa mentalidade nós precisamos ter como igreja no geral. Porque nós hoje tratamos igreja no domingo. Somos igreja bacana, irmãos. A gente traz Bíblia no domingo. A gente se veste no domingo. A gente fala do amor de Deus no domingo. Coisa linda, maravilhosa. A gente canta cânticos lindos, maravilhosos no domingo. Que coisa maravilhosa. Só que Jesus, ele diz o seguinte: o seu campo missionário não é esse não é o seu campo missionário. O seu campo missionário é onde você está, onde você está inserido. Se você está na faculdade fazendo um curso, ali é o seu campo missionário. Se você está no trabalho, é o seu campo missionário. Se nós temos uma escola, essa escola é o nosso campo missionário. Cada lar de uma mãe dessa é o nosso campo missionário. Elas não vão ser moldadas ou transformadas, não é pela opinião pública, não é pelo assistencialismo social que terá para com as mães. Não, mas é quando cada um dentro dessa casa entender que nós somos missionários, levantados pelo Senhor para fazer a sua obra. Diga amém. Conquistar vidas. O irmão chegou lá no trabalho dele, um irmão que muitas das vezes a gente despreza, né? Tem mais de 700 colegas dele. E ele se levantou e disse: olha, eu quero, quem puder ajudar com alimento, com roupa. E as pessoas começaram a perguntar: mas você é evangélico? Porque as pessoas só ficam pensando nisso. Mas ali ele fez daquele lugar o campo missionário dele. E nós precisamos começar a ter essa visão apostólica para nossas vidas. Desbravar. Romper. E tudo para a glória de Deus, amém? É esse o pensamento, porque a gente fica assim, não, quando é o próximo trabalho missionário da igreja? Quando é o próximo sopão? Porque é bom o sopão, mas nós podemos nos acostumar. Você se acostuma em só entregar as verduras? Você se acostuma só em mandar um dinheiro que é dos pães? Como se você ou se Jesus aceitasse terceirização. Você tem que ir. Você tem que ganhar almas. Nós vamos ao sopão. Pessoas sentadas do lado, outras sentadas. E sabe onde é que estão os crentes? Conversando um com o outro. Conversando um com o outro. Um campo missionário. E nós, no nosso gueto. Então nós precisamos repensar tudo isso, do chamado de Deus para nós. Talvez você diz: pastor, isso é correr risco? Sim. E Jesus, ele falou claramente, abra lá sua Bíblia, lá em Mateus 10. Olha o que Jesus, ele disse sobre correr riscos. Porque talvez você diz: olha, essa palavra, ela é até animadora, mas não é fácil o mundo lá fora. É verdade. E Jesus não enganou a nenhum de nós, certo? Você não pode pensar que você está sendo enganado. Mateus 10,16, foi Jesus quem disse, não foi eu não, viu? Eis que eu vos envio como ovelhas, diga amém,
ao meio de quem? De lobos. Aí ele instrui, ora, eu vou enviar vocês realmente no meio de lobos. Agora, sejam prudentes como as serpentes, inofensivos como as pombas. Você já viu uma pomba? Você chega um pouco perto dela, o que é que ela faz? Bate asa. Conquistar vidas, ganhar almas, tocar em vidas, levar pessoas para a sua casa. É correr risco? É. Mas você tem Deus com você. E isso faz toda a diferença. Eu louvo a Deus porque esses apóstolos, eles entenderam isso e eles não decepcionaram. Porque eles foram enviados para pessoas que queriam matar eles, destruir eles. Mas eles seguiam adiante. E essa palavra chegou até a mim e chegou até você. Amém? Coisa maravilhosa essa palavra. Porque esses apóstolos, eles entenderam. Agora, uma coisa nós precisamos ter na nossa mente. Quem não quer correr risco, não vai conseguir crescer jamais. Se você não quiser correr risco, não cresce. Isso é em relação a tudo na nossa vida. Empresas, aí você tem uma empresa, você não quer correr risco, você vai ficar ali tranquilo, mas aí você diz, olha, fulano de tal ali abriu, rapaz, cuidado. Mas você tem que correr riscos. Isso é vida. Mesma coisa nas células. Mas o meu discípulo ele não está tão pronto, pastor. Nós temos que correr riscos. A igreja tem que aprender isso. Pastor, mas já passamos tanta dificuldade, né? Tanta diversidade, tanta coisa já passou na igreja. Mas igreja é isso, é correr riscos. A única garantia que a gente tem é que Ele vai estar conosco todos os dias até a consumação do século. Diga amém. Agora, crescer, não como aconteceu no passado, de forma desorganizada. Então essa parte do tripé é muito importante. Você recebe a palavra, prepara e envia. Você está aqui hoje pela manhã recebendo a palavra, está se preparando e envia. Você pode. E você sabe que você pode abrir a sua casa, você pode ganhar almas lá. A segunda parte do tripé é uma igreja profética. Está lá em Atos capítulo 3. E uma igreja profética, eu não falo de profetada. Porque profetada tem muito. Tem gente que gosta de cultos de oração, porque ali tem um profeta que vai dizer, eis que o Senhor te diz. Mas não é essa igreja de profetada. Mas é tudo aquilo que se refere à edificação do corpo de Cristo. Como é que nós vamos edificar o corpo de Cristo? Hoje se fala muito de estratégias, né? Em todo lugar tem pessoas que têm um monte de estratégia para ganhar almas, fazer discípulos. Mas uma igreja profética, irmãos, ela recebe de quem? De Deus. Atos capítulo 3, verso 19, um profeta, ele abre a boca e diz, olha, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Ou seja, uma igreja profética é uma igreja que evangeliza com a voz profética. Não é uma igreja que, venha conforme você está mesmo. Não. Mas é uma igreja que não coloca barreiras, não coloca placa denominacional na frente, não coloca regras. Porém, é uma igreja que tem uma palavra. Que palavra é essa? Arrependei-vos e credes. Não tem outra forma, outra maneira de entrarmos no reino, se não for através do arrependimento. Não é melhorar a vida. Olha, venha porque Deus vai melhorar a sua vida. Deus não melhora a vida de ninguém, nunca melhorou a vida de ninguém. Deus transforma nossas vidas. Melhorar, o emprego melhora. Você se veste melhor porque hoje ganha melhor, sim ou não? Porque o emprego melhora a vida nossa. Ele nos capacita a ter um carro melhor, uma casa melhor. Isso é melhorar. Mas Deus, Ele não faz isso, irmãos. Ele transforma nossas vidas.
E é isso que ele quer fazer. E nossa igreja, e a igreja, ela precisa ser essa igreja profética. E essa transformação, querido, ela só vem através de princípios, não de homens, mas princípio dos céus. Qual é o princípio do céu? Como é que a sua família vai ser transformada? Hoje a gente usa princípios da terra. Hoje nós estamos querendo resolver os problemas dentro da igreja com princípios da terra. Como é que vem o crescimento da igreja? Qual é o princípio da terra? Show, espetáculo, personalidades. Esse é o espetáculo da terra. Vamos trazer também para dentro das nossas igrejas. Já fizemos também isso. Mas uma igreja profética, ela faz com princípios dos céus. Porque Pedro, ao receber essa multidão, ele poderia, pode vir, beleza, bacana. Não, tranquilo. Tá, não, você é dessa forma, mas pode ficar tranquilo. Ele disse, não, arrependei-vos e credes. Tem um princípio, e esse princípio é dos céus. E o princípio meu e seu é o seguinte: você, nós somos chamados para cumprir o nosso propósito. Você nunca vai estar satisfeito se o que você está fazendo não é de coração, é um propósito mesmo. Olha, Deus, Ele tem algo comigo. Então você vai fazer alegremente, mas quando você faz porque fulano de tal quer que você faça, o outro quer, não. É que você sabe que Deus tem algo na tua vida e que você não está aqui simplesmente passando o tempo, mas para cumprir um propósito, amém? Você foi colocado naquela casa, não é porque você é mais sortudo do que o outro, não, é para cumprir um propósito. Você foi colocado ali cumprir um propósito. Geograficamente, Deus me colocou aqui para cumprir um propósito. A família vai ser consertada com princípios da terra. Então, qual é o princípio da terra? Olha, você tem que ir para o shopping, tem que fazer compra, tem que comprar uma nova televisão, um novo quarto. Esse é o princípio da terra. Mas só que isso passa. Mas os princípios do céu é o seguinte: olha, esta é a lei. Ensina ao teu filho, deitado, sentado, andando. Aonde você for, você vai ensinando. Tem pais que querem ensinar os filhos da noite para o dia. Né? Eu mandei você largar isso, como se isso fosse ensino. Isso não é ensino. Isso você está usando a sua voz, a sua autoridade humana. Mas andar com ele sim, eu estou lendo. Eu quero que meu filho, ele largue esse negócio e ele pega essa outra coisa. Sim, mas ele está vendo quem? Você? Você é exemplo disso? Você quer que o seu filho seja calmo, certo? E você é? É princípio, irmãos. O princípio dos céus é assim. O princípio da terra dê normas, dê regras, faça isso, faça aquilo, diga isso, diga aquilo. Esse é o princípio da terra. Mas princípios dos céus é Ele nos ver. Se seu filho puder te ver, vai surtir mais efeito do que tudo que você fala. Se você fala tanto para ele ter calma, e a sua atitude é de gritaria toda hora, ele nunca vai entender o que é calma. Tudo começa em você. E o princípio profético é esse. E transformação, ela só pode vir com princípios dos céus. A terceira dimensão da igreja é a igreja de João. É a dimensão pastoral. Você vê que certa vez João ele estava o quê? Reclinado ao peito de Jesus. Porque tem momentos da igreja que nós precisamos do pastoral, do apoio. Você precisa apoiar o seu discípulo, ouvir ele, sentar com ele e ouvir. Jesus ele olha para Maria e diz: olha aí, mulher, aí está teu filho. Olha para o filho e diz: aí está a tua mãe. Ele diz: é assim que eu quero que vocês andem. E Romanos 16, no verso 1, Paulo ele diz: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã,
a qual serve na igreja que está em Cencreia. Ou seja, tinha pessoas ali que estavam na igreja servindo, apoiando, ouvindo, cuidando das pessoas. Ele disse, olha, eu rogo a Febe, a nossa irmã que está ali. Irmã, você está aqui para apoiar outro irmão. Às vezes nós no culto do domingo que vem visitantes, o visitante entra, sai, e a gente não se dá conta que somos uma igreja pastoral. Ou você não crê que aquele casal que pela primeira vez ele entrou aqui na igreja, será que não é a última instância dele, o último grito dele para solucionar o problema do casamento, e você ficou aí fazendo nada? Não entendeu que você é uma igreja pastoral, que você precisa sair dessa sua cadeira. Eu não lembro-me quem foi que ministrou, dos 3 que ficaram ministrando, mas disseram, olha, às vezes você fica num lugar a vida toda, parece que aí tem uma cola sua, e é verdade. Mas nós precisamos entender isso, olhar para o lado. Você acha que aquela menina ou aquele jovem, ou seja lá quem for que entrou na igreja, que você nunca viu, mas ele entrou naquela noite, será que ele não disse aos céus, eu vou tirar minha vida, mas antes deixa eu ouvir uma palavra dentro de uma igreja? E você podia ser um missionário para ela, mas você estava ligada na igreja e não nas pessoas. Porque as pessoas, elas sofrem, irmãos. E nós precisamos ser essa igreja que recebe, desenvolve e cuida. Igreja pastoral é assim. Então nós precisamos cuidar das pessoas. A palavra de Jesus para João foi de cuidado. A palavra de Jesus para mim e para você é essa, de cuidado. Precisamos ir além das nossas celebrações, das nossas festas. Precisamos cuidar das pessoas. E é através desse cuidado que serão gerados novos líderes, novos potenciais. Amém? É dessa forma. E por último, se você deseja ser uma igreja relevante, desse tripé nós vamos ter que ter o quê? Equilíbrio. Se nós tivermos o equilíbrio, se nós utilizarmos esses 3 pontos, você vai conseguir realmente, nós vamos conseguir ter grandes êxitos. Recapitulando, olha, uma igreja apostólica, ela é uma igreja para fora, é uma igreja missionária. A igreja profética, uma igreja que traz o que está no coração de Deus. Por isso que Paulo ele disse a Timóteo, olha, porque isto é bom e agradável diante de Deus ao Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos. O desejo, ele trouxe para o coração da igreja o desejo do coração de Deus. E não é fácil, irmãos. Porque o que mais a gente ouve é o seguinte, mas todo mundo faz. Mas todo mundo faz dessa forma, dessa maneira. Mas nós precisamos ouvir os céus. Nós precisamos também cuidar das pessoas. Trazer as pessoas para perto de nós, amém? Trazer o seu discípulo, liga para ele. Traz ele para perto de você. E quando ele vier, ao invés de ter cobrança, abençoe o seu discípulo. Abençoe as pessoas. Irmãos, nós somos chamados para sermos bênção na vida das pessoas. Os nossos olhos devem estar fitos nos céus. Nós temos que estar olhando para os céus, sim, mas com coração nas pessoas, coração nas vidas. Eu não acredito. Essa semana um jovem de 32 anos, ciclista, subindo ali a ponte do Rio Mar, ele teve um infarto. Um atleta. Aquele seu colega que você viu sexta-feira.
você pode não ver amanhã. Seu vizinho que você viu ontem, você pode não ver amanhã. Nós temos que viver dentro dessa realidade. Nós precisamos estar dentro dessa dimensão, irmãos. Estou adorando ao Senhor, estou. Mas olhe, geralmente eu estou pregando aqui à noite, eu sempre pergunto depois a Sandra e a equipe da recepção, viu aquele casal? Viu aquela pessoa? Porque a gente está de frente, a gente vê melhor. E eu sempre digo que é essa preocupação que nós precisamos ter. Porque às vezes nós estamos na recepção achando que é só colocar uma farda, é só receber as pessoas. Mas é mais do que isso. É muito mais do que isso. Você precisa ver o coração das pessoas. Entender esse coração das pessoas. Agora o que é que nós vamos fazer, pastor? Atos 10. Atos 10. Porque não adianta a gente dizer o que não, de tudo, e não dizer o que nós precisamos fazer. Como Deus, verso 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Agora olha só a chave. O qual andou, ele não ficou parado. Ele andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém? Andou. É uma igreja que anda. É assim que nós temos que fazer. Agora vá para Lucas 10, lá no final do verso 37, diz: vai e faze da mesma maneira. Nós somos cristãos, amém? Lucas 10, 37. Vai e faz da mesma maneira. Ou seja, somos os pequenos cristos. Por isso que ele disse, vai e faz da mesma maneira. Nós somos os pequenos cristos. Nós temos que anunciar o que ele anunciou para nós. Nós temos que ensinar o que ele nos ensinou. Se Jesus andou, e eu creio, nessa terra, por todo canto, fazendo bem, ora, a missão minha como igreja é, aonde eu for, eu tenho que fazer o bem. Porque nós somos cristãos, amém? Então saia hoje, e aonde você for, faça o bem, na sua rua, na sua casa, no seu bairro, na nossa cidade. Aonde for a igreja do Senhor, a igreja que é uma igreja relevante, é uma igreja que sai fazendo o bem. O que fizemos na sexta-feira, fantástico. Estamos saindo como igreja para fazer o bem. Cobrir as pessoas, dar um pouco de alimento às pessoas, levar a palavra de vida às pessoas, fazer o bem. E eu creio que não há outra alternativa. Diga, eu tenho que andar fazendo bem. Amém? Agora deixa eu encerrar dizendo a você o seguinte. Você só transforma aquilo que você ama. Você só transforma aquilo que você ama. Se você ama vidas, se você ama pessoas, é possível que você veja muitas pessoas sendo conquistadas através da tua vida. Porque você só conseguirá transformar aquilo que você ama. Você precisa amar a sua família. Se você amar a sua casa, você vai transformar a sua casa. Se você amar pessoas, você vai transformar as pessoas. Se você amar o bairro que você vive. Tem pessoas que elas não gostam do bairro que vive, que mora. Eu louvo a Deus, eu andei por muitos bairros na jornada da minha vida. Mas eu estou mais de 20 anos nesse bairro. E amo esse bairro. Amo mesmo. Chegamos, eu lembro-me que poucas lojas, hoje nós temos lojas aqui. Hoje praticamente você não precisa nem sair daqui.
Mas nós queremos mais e podemos fazer mais. Amém? Mas precisamos amar esse bairro. Não podemos ir na onda do político que quer ver o bairro destruído, as coisas destruídas. Não, nós precisamos amar. Você precisa amar a sua rua. Ah, meu Deus, que rua terrível aquela. Não, é a sua rua. Ame a sua rua. Coloque através da sua boca um tapete de ouro na sua rua. Como eu vou fazer isso? Com a sua palavra, com a sua boca, com a sua voz profética, trazendo os céus para a terra. Sendo uma igreja apostólica, que na sua rua você fala do amor de Deus, sem ser chato, mas você fala. E sendo uma igreja pastoral lá na sua rua, trazendo pessoas para, olha, colocar nos seus ombros o desgosto, a tristeza delas. Isso é amar nosso bairro, irmãos. Você só pode transformar aquilo que você ama. Amém? Vamos ficar em pé? Então eu quero te desafiar. Leve essa palavra para a sua célula. Essa palavra ela vai estar lá na internet. Ouça várias vezes. Leve lá para a sua célula. Vamos falar isso aos nossos discípulos. Para ele amar as pessoas. Para ele amar a rua. Amar o bairro. Faça com que a sua célula seja mais evangelística. Que você diga a ela, olha, nós temos nosso encontro. Mas célula só vai fazer a diferença se ela for uma célula que saia. Eu vou ser redundante, saia para fora. Faça isso. Tenha essa mente vocacional. Para ganhar os de fora, ganhar as pessoas. Ao sair hoje pela manhã, ao sair hoje à noite, seja um missionário. Aonde você for, seja um missionário. Esse é o chamado de Jesus para nós. Amém? Eu creio que nós podemos. Você crê? Diga eu creio. Você aceita esse desafio? Esse é um desafio. Você não vai ter título apostólico. Você não vai ter broche apostólico. Não vai ter um anel apostólico. Mas você tem uma vocação apostólica, missionária, profética, pastoral. Vamos adorar.